Oi pessoal, nesse canal científico, dando continuidade à temperatura Hawking, tá? O que acontece, vou procurar ser bem objetivo, tá? Nesse vídeo número 2, sobre o mesmo assunto do anterior. Aqui na Terra, nós temos a física newtoniana. No espaço, você tem a relatividade geral e especial de Einstein. Relatividade geral gravitacional, relatividade especial que próxima à velocidade da luz futura, acima da velocidade da luz, aceleração negativa passada. E no black hole, o que acontece? No black hole, na física convencional, se você tem uma grande quantidade de massa comprimida, você tem alta densidade, você tem alta geração de calor. No black hole não acontece assim. No black hole é quântico. No black hole, a singularidade, você tem também uma grande quantidade de massa no volume, só que a temperatura se aproxima ao zero grau absoluto, a menos 273, aproximadamente 23,73 graus Celsius. Então, se você tem compactando a massa, você tem alta densidade num volume pequeno. Na física tradicional, calor. Na física de Einstein, calor. Na física de Hawking, não. Na física de Hawking, a temperatura se aproxima do zero absoluto, porque é quântico, tá? Me permita mostrar aqui rapidamente. Aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Bem, deixa eu ver se eu caí aqui. Conclusão: física quântica versus física clássica, tá? A gravidade extrema e a mecânica quântica governam o sistema no black hole. A temperatura não é gerada por densidade e pressão tradicional, mas por flutuações quânticas. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. E onde é que eu tô? Tô aqui. Aqui. Quando uma estrela começa a perder sua fissão-fusão nuclear, ela começa a perder energia. A gravidade vence. Ela se transforma. Quando ela se transforma numa anã branca e depois ela vai se comprimindo mais ainda, toda a energia foi dissipada. O que venceu foi a gravidade. Então, o que restou é a radiação Hawking, porque a radiação gama é originária já de reações atômicas. Então, o que restou é a radiação Hawking, ou seja, é a flutuação quântica. Tá? A estrela que deu origem ao black hole, na sua singularidade, todo aquele volume que nada escapa, todo aquele volume concentrado, toda aquela massa concentrada num pequeno volume, ao contrário da física tradicional, que a temperatura teria que ser altíssima, não, a temperatura fica próxima do zero absoluto, porque é quântico, passa a ter flutuação quântica, tá certo? Toda aquela energia da fissão e fusão nuclear foi-se, a gravidade venceu, e a gravidade, quando venceu, passou pelo processo da anã branca e venceu na singularidade, ali é frio.
próximo ao zero absoluto. Então, a física no black hole, ela é diferente da física convencional. A física no black hole, a temperatura, ao invés de ser altíssima, a temperatura nos black holes massivos, supermassivos, a temperatura se aproxima do zero absoluto. Tá? Então, vou repetir mais uma vez. A estrela se compacta, ela vai perdendo força, a gravidade vai vencendo ela, porque ela vai perdendo, vai queimando seu combustível atômico, porque no espaço não tem oxigênio, é fissão, fusão nuclear. Então ela vai perdendo seu combustível atômico, ela expande, depois a gravidade vence. A gravidade venceu, ela chegou num ponto de anã branca. Aí fica do tamanho, vamos dizer, de uma bola de gude. Para exemplificar. Toda aquela massa, nem a luz escapa. O que é a luz e o que é o fóton? É uma partícula sem massa, mas ele tem energia. Ele tem massa relativística, tem energia e tem momento. Mas toda aquela da estrela que ficou do tamanho, deu uma bola de gude, e nem a luz escapa, toda aquela massa que o black hole supermassivo vai adquirindo num pequeno volume, massa por volume, teoricamente, teria que ter alta densidade. E, teoricamente, pela física normal, alta temperatura, mas não tem. A visão de Hawking foi espetacular. De certa forma, ele deu um passo à frente de Einstein. A visão de Hawking foi que a temperatura se aproxima do zero absoluto. Não só pelo fato de ser inverso na equação dele, mostrado no vídeo anterior. Por quê? A equação sendo inversa, mas não é pela questão dela produzir grande quantidade de calor, porque tem muita massa num volume pequeno. Massa, alta densidade, grande quantidade de calor. Não. Entra outros parâmetros e ela tem uma temperatura no black hole, ao contrário do que se imaginava, libera as radiações Hawking, e ao contrário do que se imaginava, a temperatura no black hole, apesar de toda aquela massa comprimida, é próxima ao zero absoluto. Essa que foi a grande sacada de Stephen Hawking. A temperatura fica próxima ao zero absoluto. Toda aquela massa junta, massa por volume, densidade. Toda aquela massa naquele volume pequeno, na física convencional, teria que gerar grande quantidade de calor. No supermassivo black hole, ela tem uma temperatura próxima ao zero absoluto, porque é quântico. Então você tem um mundo aqui newtoniano para lançar foguete, tem no espaço macro de Einstein. Faço sempre questão de mencionar a teoria da gravidade geral, teoria da relatividade geral, gravitacional geral, que é a geral, e a teoria especial próxima à velocidade da luz futura, acima da velocidade da luz passada, aceleração negativa. Mas no black hole, Hawking observou que, apesar toda aquela massa estar numa bola de gude, num volume muito pequeno, intuitivamente poderíamos pensar que liberaria grande quantidade de energia. Não. Libera a radiação Hawking. A radiação gama vem de outras reações. Mas no black hole, a radiação Hawking, que se aproxima, em vez de você ter grande liberação de calor, porque você confinou grande quantidade de massa num volume pequeno,
em vez de liberar grande quantidade de calor, acontece ou ao contrário, libera radiação Hawking apenas. Ele evapora e a temperatura se aproxima do zero absoluto. É como se os parâmetros, é como se uma física não encaixasse com a outra. A quântica não encaixa com a física tradicional. A relatividade geral especial de Einstein não se encaixa com a de Hawking. Os dois estão certos, mas no black hole a temperatura se aproxima do zero absoluto. E isso é porque foi a menos 273,23 graus Celsius aproximadamente. E essa foi a grande sacada de Stephen Hawking, mostrando que os parâmetros físicos, de certa forma, se invertem. E eu, numa visão minha, creio que o vetor tempo também se inverte. Ali ultrapassa a velocidade da luz. Ali é quântico. O vetor tempo se inverte. Aí você tem o entrelaçamento quântico. O vetor tempo se invertendo pode ser que atinjamos o passado. E ali armazena como numa rocha, já foi feita uma experiência, a rocha absorve tudo quanto é som. Ali absorve todas as informações que nós podemos tirar do universo. A grande sacada de Stephen Hawking é que no black hole a temperatura Hawking se aproxima do zero grau absoluto, apesar de todo o confinamento de massa, não gera grande quantidade de calor, porque é quântico, gera uma temperatura próxima ao zero absoluto. A temperatura é próxima ao zero absoluto e gera radiação Hawking, ok? Então, deixa eu mostrar aqui rapidamente. Aqui é outra equação que eu fui. Não é essa. O vídeo não é esse. Espera aí. Aqui, ó. Física quântica versus física clássica. Consultei também e joguei toda a teoria de Hawking. Os buracos negros desafiam a física tradicional, porque operam em uma escala onde a gravidade extrema e a mecânica quântica governam o sistema. A temperatura não é gerada por densidade e pressão, mas por flutuações quânticas. Tá? Na física clássica, massa enorme, mas volume pequeno, temperatura alta. Nos buracos negros de Hawking, ele deu essa grande sacada. Massa enorme, mas volume minúsculo, temperatura próxima ao zero absoluto. Vou repetir. Nos buracos negros, massa enorme, mais volume minúsculo, é igual temperatura próxima ao zero absoluto, porque o sistema é quântico. Ok? Deixa eu voltar aqui. Então eu fiz esse vídeo e não tem mais o que falar. Mais explicado que isso não dá. Eu que estudo física, Autonomous Physical Research. Eu que estudo física de forma autônoma durante muitos anos. Acho que é... não sei. Eu não me aposentei ainda, mas tenho bastante tempo, uns 40 anos. Então, a singularidade no black hole, a temperatura é próxima do zero absoluto. Então, é uma outra física no black hole observada por esse gênio chamado Stephen Hawking, no qual Einstein, também outro gênio, viu o macro. Stephen Hawking voltou-se para o micro e, contrariando a física tradicional, o confinamento de muita massa não gera grande quantidade de calor ou temperatura, que são medidas diferentes. Energia, calor, energia, temperatura é outra. Mas não, você quando comprime, eu
passei pela ITT canadense, que fazia televisão e telefone. Então, quando você... Tem vários tipos de solda, né? Tem aquela solda que você atritando, você vai fazer uma fusão ali. Aí aquilo, você está atritando, vai fazer uma fusão ali, térmica. Então, aquilo gruda, por pressão. Então, se você pega uma grande quantidade de matéria e confina, há um confinamento dessa massa numa body good, num pequeno volume, na física tradicional teria que produzir grande quantidade de energia, liberar, mas na física quântica não. No black hole não. No black hole a temperatura se aproxima do zero, a radiação emite radiação Hawking e no black hole supermassivo a temperatura se aproxima do zero absoluto. Eu vou mais uma vez, porque sou prolixo, quero ser detalhista, vou mostrar aqui mais uma vez na tela. Aqui. Conclusão: física quântica, física clássica. Tá? A gravidade extrema e a mecânica quântica governam o sistema. Tá? Então, aquela gravidade extrema que eu falei, porque foi liberada toda a energia, e agora a mecânica quântica que governa dentro dos black holes. Tá? Então, aquela quantidade de massa dentro de um pequeno volume, a temperatura não é gerada por densidade ou pressão tradicional, mas por flutuações quânticas. Na física clássica, uma massa enorme mais um volume pequeno é igual a uma temperatura alta. Nos black holes observados por Stephen Hawking, uma massa enorme num volume minúsculo, temperatura próxima ao zero absoluto. Vou repetir mais uma vez. Nos buracos negros, observado por Stephen Hawking, a temperatura Hawking, e a radiação Hawking, emitidas pelos buracos negros, uma massa enorme mais um volume minúsculo é igual temperatura próxima ao zero absoluto. Ok? Então, é frio. É frio pra caraca. É muito frio. É próximo ao zero absoluto, apesar da grande massa confinada num volume minúsculo no black hole, mostrando que aqui no black hole é uma física e aqui Einstein é uma física, Stephen Hawking pega uma física porque são meios diferentes. Aqui está no espaço, de uma maneira geral, aqui está nos black holes, tá? Aqui, física clássica, aqui, os buracos negros. Tá certo? Bem, enfim. Opa. É isso aí. Me permita, vou desligar a câmera. Um abraço.